Arro pessoal, boa noite, chegando aqui para mais uma live. Eu não costumo entrar ao vivo esse horário, porque à noite eu já estou ali meio que programando a minha higiene do sono, mas é o tempo que deu, né? É o horário que deu, e eu não queria passar essa sexta-feira sem a gente conversar um pouquinho sobre o eclipse solar que vai acontecer amanhã. Eu já estou aqui com minhas anotações, né? Amanhã também já começa a atividade aqui cedo, eu vou atender à tarde, então não teria como fazer live amanhã. Então vamos manter hoje, né? Vamos lá falar sobre esse eclipse em Áries, que acontece amanhã, logo de manhã. Vamos lá. É um eclipse solar, é uma conjunção de Sol e Lua. Arroa, Mari chegando, seja bem-vinda. Então, é o último eclipse solar, é o último eclipse, na verdade, que acontece no eixo Áries e Libra. Então, a gente tem algumas questões, né, nesse eclipse. Primeiro, ele vai ser aqui no Brasil, né, vai ser amanhã, às 7h57 da manhã. Então, por volta aí das 8 horas, é o momento que Sol e Lua fazem conjunção. A questão é que aqui no Brasil a gente não vai ter a visibilidade do eclipse. Pelo horário, né, dependendo de como é que fosse, né, a sombra do eclipse, a gente poderia ver, porque 8 horas da manhã o Sol já está no céu. Mas a gente não vai ver, só lá num pedacinho lá do Amapá que vai poder ver o eclipse bem parcial assim. Então a gente não vai poder contemplar esse eclipse, infelizmente. O único que ia ser visto do Brasil foi o eclipse lunar, o último, que aqui não deu para ver por causa da neblina. Que bom quem pôde ver, mas aqui eu não consegui ver. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Então, esse não será visto, né? E assim, tem um conceito na astrologia que o eclipse ele tem mais efeito aonde ele é visto. De qualquer forma, né, no nosso mapa individual, o eclipse está acontecendo. E principalmente se ele tocar algum ponto do seu mapa, ele tende a expressar mais ali a sua energia. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui agora. Então esse eclipse ele acontece amanhã, 7h57, para quem gosta de ativações, para quem gosta de... Né, o que eu recomendo, né? Eu não acho que precisa fazer aquele super ritual, aquela coisa... Não, dá uma parada. Hoje, o maior ritual é a gente poder ter um momento de silêncio. Eu compartilhei aqui, inclusive nos stories, né, dois trechos de dois livros diferentes falando sobre a importância do silêncio, o poder do silêncio. Então, se você puder, né, 7h57 da manhã, ali por volta das 8, fazer aquela pausa. Pode pegar o cristal, os óleos essenciais que eu vou falar aqui, né, e aí você se coloca ali no estado de receptividade. Os antigos morriam de medo dos eclipses, né? Porque sim, os eclipses eles são o quê? Alinhamento de Sol e Lua, e a Terra também. Né? No caso do eclipse solar, a Terra está aqui e a Lua entra na frente do Sol. E veja como isso poderia ser amedrontador. Né? Imagina o povo bem antigo, quem conhecia essa mecânica celeste, né? A astronomia, eram só os astrólogos, os magos, enfim, e o povo, no geral, não conhecia. Então imagina como era uma coisa horrorosa, né? Você está ali na sua casinha ali, na sua vila, na sua aldeia, e de repente um belo dia a lua passa na frente do sol e o dia fica escuro, o dia vira noite. E sim, o eclipse solar ele muda todo o ambiente. Os animais sentem, a temperatura cai. Então era uma coisa que era amedrontadora. Né? Hoje a gente sabe, hoje todo mundo tem possibilidade de saber como que se forma o fenômeno do eclipse, que tem ali o alinhamento planetário, e que não necessariamente tem que ser uma coisa ruim. É um fenômeno da natureza que acontece e que esotericamente tem lá os seus significados. Agora, é fato também que esse alinhamento ele dá uma mexida aqui na Terra. Né? E algumas catástrofes, algumas coisas podem acontecer sim. E aí, nesse caso, principalmente por onde passa a sombra do eclipse. Inclusive, parece que teve terremoto já lá em Mianmar, né? Um terremoto que matou gente. É tenso. Né? Aqui no Brasil, novamente, né? Esse eclipse não será visto. Vamos olhar ali no nosso mapa natal o que a gente pode tirar dessa energia. Bom, o eclipse ele acontece no grau 9 de Áries. Né? Então a primeira coisa que você tem que ver, lembra, as minhas lives aqui, é importante que você tenha o seu mapa em mãos. Hoje é muito simples ter um mapa, você entra em qualquer site, entra lá no astro.com, AstroSeek, né, AstroLink, enfim, qualquer lugar, né, você entra, Cousin, você entra ali e gera o seu mapa. Né? Você consegue gerar o seu mapa, e aí se você tiver um pouquinho do conhecimento da astrologia, você vai saber os graus, e você vai saber aonde vai cair esse eclipse no seu mapa. Né? Então, assim, no meu caso, por exemplo, não pega nenhum planeta por conjunção, nem oposição, mas forma um sexto ali com o meu Mercúrio que está sendo ativado. I'm fine, and you? Então,
a gente vai ter aí essa energia. Veja se no seu mapa ele vai ser ativado. Né? Se não tiver planeta, se não tiver nada ali por conjunção, oposição, quadratura, que são os aspectos mais intensos, veja se não tem, né, como sexto e trígono, como é o meu caso, né, se você tem signos de fogo, de ar, e mesmo que não tenha nenhum planeta sendo ativado ali pelo eclipse, vai ter uma casa, uma área da vida, que vai ter, Kel, boa noite, seja bem-vinda, vai ter uma área da vida em que esse eclipse vai cair. E é isso que a gente vai falar agora. Diana, boa noite. Ó, à noite a galera vem, né? O duro é que à noite eu já estou morrendo. Né? E aliás, quem estiver aqui com um pouco mais de cansaço, um pouco mais de sono, né, saiba que o eclipse ele pode trazer aí alguns efeitos desse tipo também. Então, o que é o eclipse? O que é esse eclipse de amanhã, essa lua nova de amanhã? Primeiro, é uma lua nova, como qualquer outra. Né? É a conjunção de Sol e Lua. Mas, na verdade, é uma lua nova especialíssima, porque é a primeira lua nova do ano de 2025. Então lembra, né? A gente já virou o ano 2024 para 2025. Isso pelo número, pelo calendário, né? Foi tarde, né? A gente já começou, já virou, faz tempo. Mas astrologicamente, a gente acabou de virar o ano. Né? Tipo, 8 dias atrás, 9 dias atrás, a gente acabou de virar o ano. E cabalisticamente falando, a temporada de Áries começa mesmo com a lua nova. Por quê? Porque primeiro vai só o Sol. O Sol entra ali em Áries, começa a ativar aquela energia. Quando a Lua vem, ela se junta ao Sol e traz o potencial do signo. Traz todo aquele potencial. Então é uma Lua nova de início desse ano de 2025. Né? Estou no trabalho recuperando de uma gripe pesadinha, mas bora. Pois é, então pode afetar nosso sistema imunológico, pode afetar, né, a questão do cansaço. Mas já adianto aqui que esse mapa do eclipse em si, principalmente aqui no Brasil, ele está muito bonito. Né? A gente vai falar sobre ele aqui. Então é uma lua nova, com a característica de ser a primeira lua nova do ano, primeira lua nova de 2025, então, e é o signo de Áries, né? Porque o Áries é o primeiro signo. Então tem uma força muito grande de início, né? Da gente pegar esse impulso, essa coragem. Então se você precisa iniciar alguma coisa, eu comentei, né? Lá na entrada do Sol em Áries, no ano novo astrológico, que é muito bom a gente resgatar aquelas coisas que a gente determinou para 2025. Né? Quais são os seus planos? Eu até resgatei uma pedrinha aqui que eu determinei de usar, que era a esmeralda. Ela está aqui comigo. Então, assim, a gente resgatar esses planos. E se ele estiver um pouco parado, se ele estiver um pouco devagar, agora é a hora, né, de você iniciar. Então, essa lua nova ela é bem potente. Toda lua nova fala de início. Né? É um novo início, é um novo ciclo que se inicia. E, novamente, essa lua nova ela tem aí uma força maior ainda. Porque acontece em Áries, que é o signo de início, e então é a primeira lua nova do ano. E a lua nova também, como eu falei, ela traz todo o potencial do signo. Por quê? Tanto o Sol quanto a Lua, que é pai, mãe, zodiacal ali, né? Pai e mãe celeste, ânimos e ânima, toda essa energia do Yin e do Yang, os dois estão unidos no signo. Todo planeta que está em conjunção, eles precisam trabalhar juntos. Né? Essa energia fica até quando? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas de cara, sim, os eclipses geralmente a gente trabalha aí, tem algumas técnicas para se ver, mas no geral, uma coisa bem aceita é que a energia fica por uns 6 meses. Né? Então, é plantada ali uma semente e em 6 meses ela vai se desenvolvendo até o próximo eclipse. Os próximos eclipses serão em setembro. Né? Para todo mundo que eu estou lendo o mapa, para todo mundo que eu estou fazendo aquela gravação de 2025, tem um momento ali da leitura que eu pego esses 2 pares de eclipse, né? Os de agora, o que aconteceu ali, né, no dia 14, esse de amanhã, e depois aqueles 2 de setembro. Né, a gente olha eles, e aí nesse intervalo entre os dois, tudo vai se desenvolvendo. Então temos agora esse potencial de Áries. E aí, claro, né, quem é de Áries, quem tem o Sol em Áries, quem tem muita energia ariana, né, já tem isso é ativado, fica mais forte. Mas para todos nós, eu não tenho nada em Áries. Né, eu só tenho, ele é regido, Áries rege minha casa 2, mas eu não tenho planeta. Só que de qualquer forma eu tenho Marte, todo mundo tem Marte, né, independente do que for. Mas esse é um momento em que todos nós podemos emprestar do céu ali, né? Você pode pegar emprestado do cosmos essa energia ariana, né? Esse fogo de Áries, esse fogo cardinal, que inclusive, né, é o elemento que está mais abundante, é o elemento fogo. Nesse mapa para o Brasil temos um equilíbrio de elementos muito bom, né? Todos os elementos estão ali bem representados, mas o fogo ele está ali a mais. Porque Sol e Lua, os 2 luminares, estão no signo de Áries. Olha lá, o eclipse vai cair na casa 3, oposição a Lilith em Libra. Como Lilith acabou de entrar em Escorpião, você acabou de passar por um retorno de Lilith também. Né? Momento importante ali.
Se eu não me engano, o ciclo inteiro de Lilith é por volta de 18, 19 anos também. Bom, e aí o que, que a gente tem, né? Essa possibilidade de emprestar essa força de Áries. E o que, que Áries traz para a gente? Áries traz coragem, né? Se você precisa de coragem, se você precisa de iniciativa, né? Se você precisa de energia, força, porque tudo isso é Áries, né? Eu mesmo, eu voltei para a academia, foi um dia depois do meu aniversário, né? Foi dia 14 de fevereiro, dia 15 eu voltei, né, a treinar, dia 15 e 16. E eu tô mandando ver, né? Eu tô ali, né? Tô todo dolorido, todo literalmente dolorido, fica com meu óleo aqui, meu Deep Blue, massageando o dia inteiro, porque eu tô realmente me matando ali, porque eu quero retornar, né? Na verdade, eu quero ficar melhor do que eu já tive. Eu quero, aos 41 anos, né? Que eu já tô com 41 anos, eu quero ter a melhor forma física que eu já tive na vida, né? Então eu tô ali, né? Botando toda a energia. Claro que eu vou aproveitar esse impulso de Ares e pegar mais ainda, né? Então, assim, estou fazendo isso muito fortemente. Então, assim, se você precisa de energia, se você está sem energia, está com baixa energia, aproveita esse momento, né? Pega isso do universo, porque eu tô vendo muita gente reclamar que está sem energia, que está com cansaço, está com fraqueza, não tem vontade de fazer tal coisa, não consegue fazer uma corrida, não consegue andar direito. Então, assim, esse é o momento, Ares, todo esse fogo cardinal que a gente pode sentar e falar, eu quero pegar essa energia. E eu sempre falo, né? A gente tem que dar um passo no universo da outra, a gente dá um passo no universo da outra. E assim é a vida, né? Então, quer ter força para correr, quer ter energia para correr, o que você tem que fazer? Começar a correr, né? E vai ser muito desafiador, vai ser uma coisa horrorosa no início, né? Vai ficar morrendo, cansado e assim por diante. Mas depois o corpo vai acostumando, as suas mitocôndrias vão se acostumando a gerar mais energia. Então, eu estou dando aqui só o exemplo do exercício, que é o exemplo mais óbvio, né? Então, a energia física que a gente precisa ter para viver, para fazer as coisas. E o Ares, ele representa muito isso. Essa força do nascimento, a testosterona, tudo isso. Mas você pode pegar essa energia para os seus projetos, pode pegar essa energia para ter uma boa conversa com alguém, para, enfim, fazer alguma coisa, né, que você precise fazer, que precisa dessa força, desse impulso. Acho aqui o ruim é achar academia, mas vou comprar uns pezinhos na internet além da bike. Olha, assim, é que eu quero crescer, né? Eu sou vegano e totalmente natural, né? Não tomo nada de jeito nenhum, só meus óleos essenciais e assim por diante. Então eu quero ficar maior que eu conseguir, sendo natural, vegano, tudo bonitinho. Mas para quem não quer, né, muito desenvolvimento, meu, exercício com o peso do corpo, o yoga, calistenia, você já, né, resolve tudo. Não é realmente necessária a academia, né? A Bruna falando eclipse na casa 1. E dependendo do grau, né? Se cair no grau do ascendente, aí tem um impacto bem forte ali e é um convite a um renascimento. Né? A casa 1 é o ascendente, é o eu. É a própria casa do nascimento. Então é um convite nesse eclipse do renascimento. Por quê? Ares empresta toda essa energia. Para todos nós, o Ares fala do eu. Né? Então é o momento, de certa forma, que a gente tem que focar mais na gente mesmo. Né? Focar mais, olhar para a gente, o que precisa ser feito, o que precisa ser alterado. E por ser um eclipse, então assim, tudo isso a lua nova já traria, né? Uma força de início, coragem, iniciativa, só que é uma lua nova com um eclipse. Então a lua nova com eclipse, os eclipses eles costumam representar o quê, né? Novamente, na antiguidade e ainda hoje, eu sei que, por exemplo, tem uma galera da Índia que morre de medo de eclipse, né? Fala que em dia de eclipse você não pode nem abrir a janela, né? Não vejo eclipse porque não é auspicioso. Então, assim, até hoje tem gente que morre de medo. Então, o eclipse traz ali algumas coisas, mas, em essência, o que o eclipse traz? Eu diria que o eclipse é um grande acelerador evolutivo. É um atalho evolutivo. Por quê? Se a gente pegar a árvore da vida cabalística, que é o modelo ali de criação do universo, e que usa a astrologia para isso, inclusive, né, os planetas estão ali nas esferas, as sefirotes, o que a gente tem? A gente viu de Keter, né, que é lá Netuno, a esfera de Netuno, aliás, Netuno está participando desse eclipse, e a gente caiu, né? Seria a queda, seria a descida aqui para Malhut, que é a Terra, que é o ascendente. E aí a gente passa por todas as esferas e a nossa meta é o quê? Voltar lá para cima. Né? Esse é o processo evolutivo, a gente evoluir para voltar lá para cima, voltar para a unidade. E para isso tem um caminho, né? O caminho da pomba, o caminho da espada e assim por diante. Só que a gente tem então os três pilares, né? Então o pilar da esquerda, da severidade, o pilar da direita, da misericórdia e o pilar do meio. Né? E o que tem no pilar do meio? Keter está no topo, né? Aí tem Tiferet, que é o Sol, aí tem Esot, que é a Lua, e tem Malhut, que é a Terra. Então assim, o que faz o eclipse? O eclipse ele alinha
essas esferas. Por quê? Terra, Lua e Sol estão perfeitamente alinhados. Claro que, por que o eclipse ele tende a trazer coisas muito intensas e profundas e transformadoras e irreversíveis e assim por diante? Porque no meio dessa galera tem uma esfera oculta, uma esfera invisível, chamada Da'at, onde tem Plutão, que seria o abismo. Então, o eclipse ele é um convite a uma aceleração evolutiva. Ele, por isso, ele representa grandes mudanças. Em essência, a gente pode dizer que os eclipses eles representam grandes mudanças. E, no geral, um eclipse lunar, que é o que já aconteceu, fala de grandes finalizações, grandes coisas que a gente vai deixando para trás. E o eclipse solar pode falar de grandes inícios. Né? Por quê? Porque uma lua nova é uma semente que você planta. Agora imagina que essa semente que você está plantando, ela tem a força adicional de um eclipse. Então, ela pode ter um impacto maior. Né? A Bruna falou, meu ascendente está no grau 4 de Áries, casa 1. Esse eclipse ele vai cair no grau 9 de Áries. Então tem ali uma separação, vai por 5 graus, é forte. Vai pegar forte ali. E novamente, né, as pessoas podem ter um certo receio ali do eclipse, mas eu sempre falo da mentalidade, né, da gente poder direcionar o nosso poder co-criativo e usar a força do universo. Então o que eu diria, um eclipse caindo na casa 1 é se reinventar. Né, é criar novos meios de se apresentar para o mundo, é o trabalho com o corpo. Né. Agora, claro, o que o eclipse pode trazer que às vezes é desafiador? Se tem alguma coisa naquela área da vida, tipo naquela casa, né, naquele planeta que está sendo tocado, que não está ali muito bem resolvida, aquela coisa que estava ali meio que oculta, de repente o eclipse vem e pá, traz à tona. E aí é onde pode vir o desafio. Então a grande questão é que às vezes o eclipse não é que ele é o causador de alguma coisa complicada, é que alguma coisa complicada estava ali, meio que, né, oculta, não estava tanto à vista, e o eclipse traz à tona. Essa que é a questão. Mas de qualquer forma, se trouxe à tona, é para ser trabalhado, é para ser resolvido. A Diana falando, meu Áries é casa 12, então, dependendo aí do grau também, né, do Áries, e de certa forma vai acontecer, ele vai influenciar a sua casa 12, que é do inconsciente, da espiritualidade. Então, novas práticas espirituais. Aliás, o Saturno está passando por ali, né? Está passando por Peixes, que é a casa 12. Então é um momento de grandes mudanças. Então, se você quer usar a sua força, né, a sua força mental, a sua consciência para direcionar, né, tira os medos, tira a coisa do tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Procura ter o conhecimento de onde acontece no seu mapa e direciona essa energia. Qual é a mudança que você quer? Qual é a novidade que você quer para a sua vida? O que de repente você precisa de coragem, né? E que talvez estava meio parado e você tem que dar aquele impulso. Né? A Bruna falou, Nodo Norte, 13 graus de Áries na casa 1. Já vi que vai ser bem intenso mesmo. E você acabou de passar, né? Porque a cabeça do dragão, o Nodo Norte, estava em Áries até ano passado. Então você acabou de passar por um retorno dos ciclos dos nodos lunares. Mais ou menos aí um ciclo de 19 anos. Então é bem importante, tá num momento muito forte. Aliás, eu tenho pego alguns mapas, né, que estão muito, muito fortes. E aí você vê por tudo, né? Porque você vê pelo trânsito, tem bastante trânsito ali ativando o mapa da pessoa. Aí a lua progredida também está com muita ativação e a mapa da revolução também. Então algumas pessoas estão em momentos, né, muito fortes. Pri, deixa eu ver. Boa noite, Ares está na casa 10, pertinho do meio do céu, mas não tem mais nada. Então, veja o grau do seu meio do céu, porque vai que seu meio do céu está no grau 9, 10, 8, está ali próximo, cair em cima do meio do céu. Só que de qualquer forma, caindo no meio do céu, convida aí a novas sementes a serem plantadas no seu servir ao mundo. Né? Que a Diana até comentou, preciso colocar meu servir no mundo. A casa 10 é isso. A casa 10 a gente fala que é carreira, né? Porque a gente está associado muito ao trabalho aqui, mas a gente tem ali essa questão da casa 10 sendo aquilo que a gente traz para o mundo, é a montanha que a gente quer subir. Né? Se você não sabe ver, manda lá. Se você tiver fotinho do seu mapa, manda no meu direct aqui, aí eu falo para você. Né? Se tiver fotinho ali, dá para ver facilmente. Então, a gente já viu que é um grande potencial de início, é uma força, né, de nascimento muito grande que é Áries, traz muita coragem, muita iniciativa, muita energia e está pedindo aí grandes mudanças, grandes inícios. Né? Então, assim, é agora que 2025 tem que começar. E claro, né, a gente ainda tem nesse mapa do eclipse 2 planetas retrógrados. Mercúrio ainda está retrógrado e Vênus também. Mas em abril eles já vão voltar ao movimento direto.
né? Então é como se esse eclipse, que ele acontece praticamente, né, no finalzinho ali de março, então ele vai acontecer no finalzinho de março, abril vem e já traz ali a volta do movimento de energia. Bom, outra coisa importante, eu já comentei no início, mas vamos falar novamente, esse é o último eclipse no eixo Áries-Libra. Por quê? Só para vocês saberem, né? O eclipse ele é determinado pelo quê? Por onde está a cabeça e cauda do dragão, que é um ponto fundamental que eu falo. Se você fez o seu mapa alguma vez na vida, mas você não conhece a sua cabeça e cauda do dragão, vale a pena fazer e mergulhar nesse mundo, né? Porque é um ponto muito importante. Eu, particularmente, né, estou começando aos poucos a incluir os asteroides, porque realmente eles são muito novos, mas o que eu acho fundamental de leitura de um mapa, todos os planetas, eu incluo sim Urano, Netuno e Plutão, os transpessoais, fazendo aquela leitura, claro, considerando que eles são transpessoais, mas vendo os aspectos que eles fazem no mapa, a casa que eles caem, assim por diante. O Quiron, eu acho fundamental. Pessoal, eu adoro o Quiron. Né? Quiron é um asteroide, mas ele fala tanto sobre a gente, ele fala tanto das nossas feridas, daquilo que tem que ser resolvido, e se é uma ferida, é também um dom. Né? Ele acaba sendo o nosso servir ao mundo. Gosto muito de olhar Lilith também, e cabeça e cauda do dragão, é fundamental. Né? A gente poder saber de onde a gente veio e para onde a gente está indo. Né? Acabei de ver a maior galera em cima de Lilith, que mostra sempre em peixes. Olha só, no seu caso, né? Você tem Lilith em peixes como eu. Eu tenho as duas Liliths, a Lilith selvagem. Aliás, para quem não viu, eu fiz live sobre Lilith em escorpião agora de manhã. De manhã. Então ela está aqui no Instagram e está no canal também, no Spotify, no YouTube, está em todo lugar. Então, a gente tem essa energia muito forte que os eclipses eles são determinados por cabeça e cauda do dragão. Eles vão ficando ali, se não me engano, há cerca de 9 meses também, né? Num eixo. E eles estavam no eixo 9 meses ou mais, né? Acho que um pouquinho mais. Eles ficam ali no eixo de 2 signos, então a cabeça está num signo, a cauda está no outro diretamente oposto, e as luas novas e cheias que acontecem próximo dos nodos são eclipses. Né? Então, como no ano passado a gente estava com cabeça do dragão em Áries e cauda em Libra, os eclipses foram acontecendo nesse eixo, e a gente tem um transbordo, a gente vai ter uma migração de um eixo para outro. Então, o eixo já passou, né? Então a cabeça do dragão já está em peixes, a cauda em virgem, né? Só que ainda vai ter um último eclipse que acontece em Áries, nessa lua nova, mas ainda é próximo do nó lunar, é próximo da cabeça do dragão, por isso que forma o eclipse. Só que é o último eclipse no Áries e Libra. Então, se tem alguma questão ali a ser resolvida desde o ano passado, que seja resolvida agora. Né? Depois, só daqui a 18, 19 anos, que a gente vai ter. Quer dizer, na verdade, metade do ciclo já tem, né? Mais ou menos 9 anos, a gente volta a ter, né, eclipse nesse eixo. Mas é o último eclipse em Áries, então traz um tom também de finalização. Né? Alguma coisa tem que ser finalizada. Ó, a Bruna perguntou, tem 2 Liliths? Tem 4 até, né? Então tem mais Lilith do que vocês imaginam, mas aqui eu uso mesmo, né? Eu uso as duas principais, que é essa Lilith aqui que a gente vê sempre no mapa, que é meio que um ponto médio que vai sendo calculado, e a Lilith selvagem, a Lilith osculante, que ela fica meio que vagando no céu, a gente tem que ficar vendo onde ela está a cada momento. Né? E essa que eu acho que é a mais forte psicologicamente falando. Só que para ver essa Lilith osculante, não dá para ver no Pegasus, por exemplo, tem que ir lá no astro.com colocar o H31 e aí ela aparece para você saber onde é que está. Né? Bom, então a gente tem essa característica, o último eclipse no eixo Áries-Libra, traz um tom de importância ali também. A gente vai ter, na verdade, uma concentração enorme, que é o que eu tenho falado sempre nas lives, né? Uma concentração enorme nos signos de Peixes e Áries. Então também todo o céu ele está num movimento muito grande de finalizações e inícios, porque Peixes é o último signo do zodíaco, Áries é o primeiro. E a gente está numa transição, porque veja, o Netuno está nos últimos minutos de Peixes. Ele vai entrar em Áries no domingo. Né? E esse Netuno entrando em Áries é uma mudança importantíssima, porque Netuno fica 165 anos em cada signo. Dá uma volta completa, né? Ele fica cerca de 14 em cada signo. Então, a gente não tem ninguém que está vivo aqui na Terra hoje que viveu um Netuno em Áries. É uma novidade para a gente. E é o início de um ciclo de Netuno. Porque todo planeta que entra em Áries, ele está reiniciando o ciclo zodiacal. Então a gente está com toda essa mistura, né, de finalizações, de inícios, de transição. Então a gente pode meio que colocar uma palavra-chave aí, né, transição. Algo velho vai indo embora, né?
algo vai ficando para trás e algo novo vai nascendo. E qual que é a nossa meta, né? Direcional, o que a gente quer desse novo, né? E aí a gente tem essa concentração toda no signo de Peixes e Áries. A gente tem uma conjunção bem forte aqui do Sol e da Lua com Mercúrio e Vênus, né? Então, Mercúrio ele ainda está em Áries, né? Está no grau 0 de Áries, mas ainda está lá. A Vênus ela já voltou para Peixes. E a Vênus ela está sendo como se fosse uma ponte ali, né? Ela, Netuno também está na conjunção. É como se fosse essa ponte entre o signo de Áries e Peixes. Então, esse stellium que acontece aqui envolve Sol e Lua, que são essência, né? Então eles são as estrelas do eclipse, mas envolve Mercúrio, que é a nossa mente, envolve Vênus, que são os relacionamentos, nossos valores, envolve Netuno, que é a espiritualidade, o inconsciente, e Saturno, que é a estrutura e os medos e bloqueios. E Mercúrio e Vênus estão retrógrados, então ainda estão naquela revisão que tem que ser feita, ou seja, se a gente quer mudar alguma coisa, algo tem que ser revisado, né? Você olha para trás, revisa, finaliza o que tem que finalizar e inicia o novo. Então, Mercúrio fala aí da nossa mente, potencializa aí toda essa energia do uso da nossa mente, da comunicação. A Vênus, né, que traz muita essa energia do relacionamento, do que a gente gosta, do nosso poder de atração. Netuno, que vai falar da espiritualidade, do inconsciente. Aliás, para o Brasil, né, porque o mapa do eclipse ele tem que ser calculado para cada localidade. Então, para quem está fora, de repente teria que olhar o seu mapa no fuso horário. Mas para o Brasil e para as pessoas que são do Brasil, mas estão fora, eu sei que muita gente me assiste de fora, mas nasceu no Brasil, o eclipse ele caiu na casa 12. Né? Então, ele fala muito dessa prática espiritual de Peixes, dessa questão do mergulho do inconsciente. Então, para todos nós, tem uma concentração enorme. Se eu pegar aqui a força das casas, a casa 12 disparadamente é a que está ganhando. Né? Momento muito forte. Assim, tradicionalmente a casa 12 falaria esse mal dela, né? É uma casa complicada, é uma casa dos presídios, é uma casa, né, do hospício, é uma casa do hospital. Mas eu acho que eu chamo a casa do ashram, do nosso templo. Então é um momento muito forte. Esse eclipse ele planta uma semente que eu acho que vale para todo mundo. Novamente, a casa 12 é a casa do silêncio, é a casa de Peixes. Os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, tendem a ser mais quietos, se chamar de signos mudos. Né? Então convida muito ao silêncio, ao templo interior que a gente tem. Então isso é para todo mundo, né? Olhar para dentro, buscar essa força de dentro, né? Meu mapa aqui é encaixado, eu estou sentindo demais esses, olha só. E aí, claro, né? Novamente, veja como que isso se coloca no seu mapa, porque traz a personalidade para você. Letícia, boa noite, seja bem-vinda. Então a gente tem toda essa energia, né? Novamente, Peixes e Áries muito ativos. A estrela é Áries agora, né? Porque é onde está o Sol e Lua. E além dos contatos de conjunção que a gente tem, fortíssimo, né, com todos esses planetas, a gente tem outros aspectos todos positivos. Novamente, né, eu postei até uma foto aqui no Instagram dessa tabela de aspectos. Está um mapa bem fluido, assim, uma energia bem interessante, que a gente pode utilizar. Ela vai se desenvolvendo logo no início de abril. Claro que em abril a gente vai ter porrada, né, tiro, porrada e bomba, literalmente. Depois eu quero fazer uma live sobre abril. Não sei se vai rolar no fim de semana em si, porque, acredite ou não, o fim de semana já está quase que todo cheio, talvez domingo à tarde. Olha a Leticinha aí, quanto tempo! Então, a gente tem aí essa coisa muito forte se formando. E quem é o regente de Áries? Né? Quem é o regente de Áries que a gente tem que olhar também, porque é como se ele fosse o manda-chuva desse eclipse. É o planeta Marte. O planeta Marte, que é o encrenqueiro do zodíaco, né? Que ele insiste em me machucar, né, já que ele está em cima da minha lua. Pessoal, eu fui na academia, assim, eu também me machuco muito, né? Eu fui fazer um exercício ali que eu quis fazer unilateral, né? Pegar então aquele de costas, né, que a gente faz, só que eu quis fazer unilateral, né? Pegar com uma mão só. Aí o que o espertão fez, né? Eu fui segurar, né, no negócio aqui da frente, e quando eu puxei o ferro, né, o peso do ferro que fica aqui, ele veio e pau, esmagou meu dedo. Ficou meio inchado aqui, eu falei, meu Deus do céu, né? Tudo preto, né? Ficou todo preto o dedo na hora por causa do ferro. E isso é Marte, tá? Então, se Marte está passando no seu Sol, na sua Lua, no seu ascendente, muita atenção, porque esse cara, ele costuma trazer, ele é chamado de trazedor de problemas, né? Troublemaker, como dizem em inglês. Mas ele é um cara legal, né? Ele traz força, traz energia, traz iniciativa, né? Então eu estou tendo bastante força, depois eu fico dolorido novamente, mas está tudo certo. O olhinho aqui ajuda bastante,
né? Vou fazendo a massagem aqui, vai se resolvendo. Mas o Marte ele está em Câncer. Nessa eternidade que ele ficou em Câncer, ainda está em Câncer, e a energia do eclipse vai meio que ficar de fundo ali, pelo menos por 6 meses. Mas depois, claro que por trânsito ele vai para Leão, graças a Deus, e vai lá, só volte para Câncer daqui a 2 anos, que é o ciclo de Marte. Ele está em Câncer, não é o melhor lugar para Marte estar, né? A gente sabe que na dignidade planetária Marte está em queda, em Câncer, e basicamente é por conta da questão emocional, né, que fica ali muito aquele fogo. Imagina, o Marte é fogo e o Câncer é água, e aí fica aquelas emoções, né, muito explosivas, aquela coisa toda. Então ele está ali, mas ele pelo menos já está no movimento direto, né? Ele não está mais retrógrado, ele terminou a retrogradação, ainda está passando pelos graus de sombra, né, não tem jeito, porque ele retrogradou o signo de Câncer quase inteiro. Mas o bom é o seguinte, o Marte está muito bem aspectado, ele está fazendo ótimas conversas no céu. A Bárbara falou, na minha casa 9 ele está super bem, é isso? Está no meu signo solar, então tem atenção aí também, porque o Marte no signo solar pode dar aquelas machucadas. Principalmente para quem exagera, porque eu tenho Marte no Escorpião, então eu já sou meio, né, marcial assim de certa forma, né? A Monique falou, estou destruída essa semana. Então, ó, pessoal, dica, invistam no sono, invistam no descanso. Não brinca não, porque sim, o nosso corpo pode sentir fortemente e a gente pode ter uma queda ali, um colapso, né? Por aqui até que estou de boa ainda, muito bem. Marte está no meu ascendente, a Mari falou, então muita atenção ali. Para quem gosta, né? Como eu falei, eu vou para academia para me matar mesmo. Então, eu tenho essa. Hoje eu falei, só que eu tenho também um certo cuidado, né? Eu massacrei tanto a perna que eu falei, bom, eu vou terminar de massacrar a perna numa máquina que eu não possa cair, né? Porque eu estava no agachamento e colocando peso e colocando peso. Eu falei, se eu agachar e não conseguir subir, vai dar ruim, né? Então eu fui terminar de massacrar a perna numa outra máquina onde não teria esse problema, né? Então, vamos lá. O Marte ele está em Câncer, o que traz muito tom emocional. E é por isso que eu escolhi a pedrinha, né? Que eu escolhi, que ela está aqui. Cadê a pedra? A pedra está no meu bolso, né? No finalzinho da live a gente vai chegar na pedra de cristal. Por isso que eu escolhi essa pedra em específico. Tem uma outra que pode ser uma companhia também, né, para quem gosta de cristais. Novamente, se você tiver conhecimento, se tiver sua intuição, escolha ali qual que é a pedra que te chama, né? Mas aqui eu vou dizer por que eu escolhi essas duas pedras aqui. Então o Marte em Câncer ele foca nas emoções, né? E que é interessante isso, porque a emoção é o que move o ser humano, né? Então a gente vai em busca de alguma coisa porque a gente vê uma coisa boa. Assim, a gente sabe, né? O cérebro, o ser humano, ou ele foge ele foge da dor, né? Então, assim, vai acontecer alguma coisa ruim, eu preciso me mexer, ou ele vai em busca do prazer, né? É mais ou menos esse resumo do funcionamento do ser humano. Então, por exemplo, pegar essa coisa do exercício, da saúde, né? Que eu gosto muito de falar. A pessoa pode se mexer por causa da dor, se ela se imaginar ficando no hospital, se ela se imaginar. Tem uma coisa que se fala muito hoje, né, na questão de longevidade e longevidade saudável. Imagina que você vai estar viajando, você tem ali 80 anos e você vai estar viajando de avião. Será que você vai conseguir pegar sua mala e colocar ali no bagageiro do avião? Né? Ou não vai conseguir fazer isso? Então, aí para você conseguir, você tem que fazer o quê? Uma reserva de músculo, uma reserva, né, uma poupança de músculo ali, porque na idade a gente vai perdendo naturalmente. Só que se você tiver uma boa musculatura, você chega na velhice com uma capacidade de colocar a mala no seu bagageiro. Então, isso pode ser uma dor. Né? Você foge dessa dor. Você fala, pô, não quero chegar no avião e não conseguir colocar minha mala, não conseguir brincar com meus netos e coisas do tipo. Mas tem também a emoção do prazer, né? Então, pô, imagina você com 80 anos de idade, 90 anos de idade e, sei lá, andando de bicicleta com seus bisnetos, netos e assim por diante. Então, é o prazer. Fato é que o Marte, ele está ali, nesse signo que fala do nosso emocional. E como eu falei, ele está assim. E assim é a vida. Assim é o ser humano, assim é o mundo, né? Por um lado, ele está muito bem aspectado, mas ele já está encarando Plutão, né? Que vai ser o tiro, porrada e bomba que eu falei de abril. Né? Aguardem a live de abril. Né? Fiquem aí atentos à live de abril. Porque o Marte ele já começa a fazer oposição a Plutão. Uma oposição que ele já fez 2 vezes. Ele vai fazer a terceira agora. Né? Então, assim, é uma oposição forte. É uma oposição que a gente está falando de 2 maléficos, né? O pequeno maléfico Marte e o Plutão, que é a oitava superior de Marte. No mundo, infelizmente, como o coletivo acaba pegando o pior dos planetas, né? A gente vê aí que guerras vindo e conflitos e assim por diante.
na nossa vida pode ter esse conflito interior muito forte que se expressa, né, no relacionamento, que se expressa no ambiente, mas cabe a nós, né, utilizar isso da melhor forma. E qual que é a questão de abril, né? É que o Sol vai entrar no meio do rolê. O Sol vai entrar no meio dos dois ali. Imagina os dois ali se encarando, né? Tipo aquele faroeste, né? Que eles vão andando ali, e aí um saca a arma e aponta para o outro, e o Sol vai estar ali, né? Olhando para os dois e também tensionando com os dois. Bom, mas por enquanto a gente fica aqui no eclipse, aguarde a live de abril, a gente fala sobre isso. Mas o Marte ele já está em oposição a Plutão. Ele ainda está em Câncer, mas ele está em oposição a Plutão, talvez fazendo a gente encarar alguns traumas, alguns medos, algumas questões ali que precisam ser resolvidas. Mas o Marte ele conta com uma boa ajuda, né? Na verdade, olha que interessante, né? O Marte ele se opõe a Plutão, tem esse conflito interior, essa necessidade de confrontar sombras. E veja, na live de Lilith, né, que eu falei sobre isso, a Lilith em Escorpião já convida a gente a enfrentar sombras. Tabus, questões de sexualidade, tá tudo aqui na live, corre lá depois para você ver. E o que é interessante, Lilith, quer dizer, o Escorpião, assim como o Áries, também é regido por Marte. Então, esse Marte em Câncer, ele está meio que comandando todo o eclipse e a Lilith que está em Escorpião. E encarar o Plutão vamos encarar nossos traumas, nossos medos, aquilo que pode estar enterrado ali no inconsciente e resolver, né, e vencer isso e ultrapassar isso com a força de Marte. E aí o que acontece? O Marte está recebendo um trígono maravilhoso de Saturno. Então Saturno está ajudando, Saturno como o velho sábio, como alguém que, imagina, né? O Marte é o guerreiro, o Marte é um guerreiro com muita força, muita agressividade. Aí chega o Saturno com toda a sabedoria, com toda a tranquilidade, a paz de Saturno e direciona essa energia da melhor forma. Então, a gente tem aí a ajuda, e Saturno está em peixes, é por isso que eu tenho falado tanto. Eu espero, né, se você está fazendo isso, teve gente até que falou que sonhou comigo, eu achei bem interessante, né, porque eu acho que eu vou falando as coisas, a pessoa vai captando no inconsciente. Começa a meditar, pessoal, começa. Né, se você não tem esse hábito, comece, porque é o pedido do Saturno em peixes. Depois Saturno vai entrar em Áries, né, vai pedir para a gente trabalhar nossa raiva, nossa energia, nossa agressividade, mas é bom que tenha se feito o trabalho pisciano. Né? O silêncio, a paz, o autocontrole, né? O acesso ao plano do inconsciente que Saturno está pedindo para a gente. Né? Então, se você tem ali a sua meditação em dia, como eu tenho tido, né? Você pode controlar essa energia de Marte de forma muito mais bem direcionada. Então, até uma possível raiva, questão que vem à tona por conta da oposição a Plutão, você consegue direcioná-la melhor. E não é só Saturno que fala bem com Marte. Urano também está falando bem com Marte. E Urano traz a questão da libertação. Então, enquanto Saturno traz disciplina, traz ordem, traz estrutura, traz amadurecimento, Urano ele traz insights, intuições, libertação, traz o novo, traz uma dose de energia também, né? Porque Marte e Urano, quando se junta, né, sai da frente. Então a gente tem um aspecto que é chamado de grande sextil, um aspecto de poder, envolvendo ali então nosso querido Marte. E a Vênus, ela, como ela está retrógrada, ela já se encaminha para fazer trígono com Marte também. Esse trígono vai acontecer em abril, né? Veja a live de abril que a gente vai falar sobre isso. E aí o Marte recebe então toda essa boa energia. E a gente tem também, de certa forma, né, o Plutão, ele está ajudando, ele não está lá mais no grau para fazer aspecto com o Sol, mas ele está fazendo aspecto com o Mercúrio e a própria Vênus. Né? Então o Plutão, apesar de se opor a Marte, ele manda uma boa energia para Mercúrio. A nossa mente pode se transformar, a nossa comunicação pode se transformar para vencer esses traumas, medos, bloqueios e desafios. Né? A Mari falando, a melhor coisa que fiz na vida foi voltar a meditar diariamente. Digo o mesmo. Né? O meu Insight Timer está bonitinho agora, estou chegando a 60 dias sem falha de meditação. Novamente, eu já meditava, mas era aquela coisa, né? Tinha dia que não ia, foi corrido, não consegui parar para meditar, mas hoje eu tenho priorizado a meditação. Então todo dia, pelo menos uma vez por dia, eu faço ali a meditação e fica lá o check-in. A Laura falou, que delícia, quero também, vou me esforçar para isso. Eu acabo meditando, andando de bike, cachorro mata, mas não estou sentando meditando. Eu falei sobre isso porque colocaram uma pergunta, né, na caixinha de pergunta, e sim, eu acho que o exercício é uma meditação, uma trilha, é maravilhoso para meditação,
mas ainda assim o sentar em silêncio, que é um desafio, né, para a gente que é ocidental, é um desafio, é um valor inestimável. Assim, né? Quando você consegue chegar no ponto em que você senta, você fecha os olhos e você vai, e você percebe a mudança das ondas cerebrais acontecendo, ou seja, parece que o cérebro ele dá um reset, né, quando você sai da meditação, parece que teve uma massagem ali cerebral, uma coisa incrível. Então você consegue perceber que tem uma diferencinha ali, né? Você ficar no silêncio, você tem uma coisa diferente. Então a meditação ela deve acontecer, na verdade, é chamada de mindfulness isso, né? A meditação ela deve acontecer todo dia, o dia inteiro, né? Se eu vou fazer uma coisa que eu faça com estado de presença, com mindfulness, então eu vou andar de bicicleta, estou andando de bicicleta, estou ali presente. Estou tomando banho, que é um treino, né? Esse é um treino. Agora, a meditação no silêncio é uma coisa que, né, pouca gente faz. E que, claro que beneficia também todo esse treino de mindfulness. A Mari falando, meu sonho é ter cachoeira e mata perto para meditar. Aqui tem mata pertinho, né? No próprio quintal tem mato. Cachoeira tem relativamente perto, mas não dá para ir a pé mais, né? Só que lá no sítio que eu já fiz vídeos, lá fotos aqui, lá tem cachoeira dentro da propriedade. Então lá sim, que eu quero morar lá um dia, né? É parte do meu sonho ali que Saturno e Netuno vai ajudar a começar a realizar. Eu tenho falado para todo mundo também que eu tenho feito o mapa, ó, Saturno e Netuno vão fazer a junção aqui nessa área da vida. Então você pode materializar seus sonhos, vai pegar essa energia para você ou não, né? Então eu estou atrás desse sonho ali, começar a realizar. E sim, mas eu quero muito morar, né, num lugar que eu estou lá, acordo, estou no meio do mato, vou de manhã na cachoeira, e aí medito na cachoeira, e enfim, uma coisa maravilhosa. Bom, temos toda essa energia. Falar um pouquinho mais que para o Brasil, né, o Quirón ficou bem ali no ascendente. O Quirón que está ali no finalzinho de Áries, né, Quirón já está no grau 22, ele ficou meio que marcado aqui no ascendente também. Então pode trazer uma tônica de cura mais forte para a gente. E o planeta Júpiter ficou totalmente chamado standalone, sem aspecto nenhum, né? O planeta Júpiter está um forasteiro aqui, não falando com ninguém. Então, pode ser que, de alguma forma, fique um pouco mais desafiador, talvez pegar o otimismo. Então, para algumas pessoas, pode ser desafiador, né, se conectar com essa coisa do otimismo. Principalmente se vier alguns desafios ali, né, ao longo desse período. Mas o que eu diria é, o Júpiter em Gêmeos pode trazer muito do otimismo através do conhecimento, que a gente vai buscando, das leituras, dos cursos e das conversas, né? Vai morar no sítio e me vende sua casa, mas eu não tenho casa, essa casa é alugada, né? Essa casa é alugada. Se fosse nossa, a gente também não venderia não, mas essa casa aqui é alugada. Então, vamos lá, esse eclipse está maravilhoso, né? Novamente, eu achei esse mapa legal, né? Não achei ele desafiador, ele está bem voltado a transformações, a impulso, mas claro, né, cabe a nós ver como que isso, né, afeta o nosso mapa. A Babi perguntou como assim que não ficou no ascendente. Então, no mapa aqui, que é gerado para o Brasil, o Quirón ele está no ascendente, né? O Quirón que fala das feridas, das curas que a gente tem que fazer, ele está no ascendente. Então traz uma ênfase, né? Então, porque só para vocês verem, né? Quando o Sol estiver se levantando, como esse eclipse ele acontece 7h57 da manhã, quando o Sol estiver se levantando no horizonte, que vai formar a conjunção de Sol e Lua, na hora que congelar a conjunção de Sol e Lua, o Quirón vai estar surgindo no horizonte. É que não dá para ver, né? A gente precisa de equipamento, mas se a gente pudesse ver, se você olhasse para o horizonte ali, no momento do Sol nascendo, você veria Quirón surgindo ali, né? Então, traz uma ênfase para essa energia quironiana de cura, né? De cura. Então, aquela coisa, né? A casa 12 ela é o lugar onde a gente guarda as coisas no inconsciente. E tudo que acontece na casa 12 reverbera na 6, que é o nosso corpo. Então, só aquela questão psicossomática que a gente fala. E aí, para a gente ir terminando a live, então, primeiro, né, fica a dica, se você tem planetas próximo ali do grau 9 de Áries, Libra, o Câncer e o Capricórnio, você tende a sentir mais fortemente esse eclipse, né, porque pega ali um ponto, né, sensível. Pode ser Sol, Lua, Vênus, o ascendente, né, como já colocaram aqui. Se tiver, vai pegar. Se você tiver planetas em Sagitário e Leão, nesses graus, né, perto do grau 9, tende aí uma energia mais fluente. E se você tiver nos outros signos de ar, né, Aquário e Gêmeos,
também tende a ir uma energia mais fluente, né, que, como é o caso do meu Mercúrio. Né? Então é como se esse eclipse me desse um empurrão para trabalhar energias do meu Mercúrio, que é a comunicação. Que eu ainda me peno todo aqui, me perco nas mensagens, eu falo, eu sempre, para quem me segue, eu sempre fico repetindo, né? Se eu demorei para responder uma mensagem, manda um up, a mensagem sobe e eu consigo aí, né, e dando vazão nela, né? Mas eu me perco mesmo nas mensagens, eu não consigo ficar o dia inteirinho no celular como a galera fica. Quando vai chegando a noite, eu já vou me desligando, então eu não consigo dar conta. Mas esse eclipse pegando o meu Mercúrio, talvez eu consiga ter, né, algumas novidades aí nesse sentido. Então veja se algum planeta vai ser ativado. Se não tiver nenhum planeta mesmo sendo ativado, que pode acontecer, tem uma área da vida ali que recebe essa energia. Então projeta toda essa energia naquela área. No meu caso, vai ser no próprio ascendente. Mia, arro, seja bem-vinda. No meu caso, é o próprio ascendente. Então é o próprio eu que recebe essa energia e reverbera na casa 2, já que Ares é na casa 2. Então, sim, a astrologia ela tem esses detalhezinhos que a gente tem que ver e que por isso eu convido quem quiser aprender astrologia, vem para o curso. Porque quem critica a astrologia é porque simplifica ela ao máximo, achando que a astrologia é horóscopo. E não é, né? Eu também digo, eu nem vejo horóscopo, tipo, deixa eu pegar aqui, né, 3 frases que falam do meu signo. Não, não é assim, né? A astrologia ela é um mergulho no mapa. Então parece um pouco complicado quando a pessoa fala, mas ele está falando que cai na casa 1 e reverbera na casa 2 e não sei o quê. Mas é isso mesmo. Né? Por isso que a astrologia tem esse valor, porque é um estudo profundo e que demanda estudo, mas quem quiser estudar é um alfabeto que você pode aprender. Né? É uma nova linguagem que você pode aprender. Agora, para todo mundo, né, quem quiser utilizar cristais, que cristal que eu recomendaria para trabalhar toda essa energia? Eu escolhi esse cristal principalmente considerando o signo de Áries e o Marte, que é o regente que está em Câncer. E que já faz um link também com a Lilith, que acabou de entrar em Escorpião. Eu escolhi a granada. A granada. Essa pedra vermelhona aqui, vermelho sangue, eu adoro ela. Né? Esse curso vai ficar disponível até o final do ano. Para mim, na verdade, ele vai ficar disponível até eu morrer, né? Vai estar lá. Então eu estou gravando ele está rolando ao vivo. Né? Já tem mais de 30 aulas gravadas. Já tem, quantidade de horas ali, já deve ter umas 40, 50 horas de curso fácil ali, para quem quiser entrar. Então ele vai ficar. Né? Eu estou gravando ainda, então a gente está no. A aula que vem vai ser do signo de Libra. Então a gente está no signo de Libra, aí vai para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, depois vai para as casas, depois vai para o aspecto. Eu estou gravando ele ao vivo e está tudo ficando lá, e depois ele vai ficar gravado bonitinho ali. E aí eu vou criando outros cursos, vou trazer Kiran, vou trazer Lilith e assim por diante. Então, a granada, por que eu escolhi a granada? Porque a granada é uma pedra que trabalha muito a nossa emoção, ela trabalha muito o nosso fervor, a nossa paixão. Então, é uma pedra vermelha, é uma pedra de fogo, né? Traz energia de Áries, de fogo. É uma pedra que nos traz ali, né? Levanta energia, é uma pedra que trabalha com Kundalini, né? Para quem gosta aí dessa questão. E ela tem uma característica que ela trabalha muito fervor, né? Então a gente usar a nossa emoção direcionando para o positivo. Geralmente ela é muito ligada à questão de espiritualidade mesmo. Tipo, na Índia, ela é muito voltada a Durga, por exemplo, né? A deusa Durga. Então ela fala muito de fervor, é você pegar e realmente direcionar a sua emoção no seu potencial. Essa daqui é a granada. Granada vermelha. Porque tem granada de outras cores, mas a vermelha é a que eu estou indicando aqui, é a mais comum. Né? Granada. E essa que eu tenho, ela é tão linda, é que eu não tenho uma lanterninha aqui, infelizmente, mas se eu apontar uma lanterninha aqui, ela chega a ser um pouco transparente. A granada, inclusive, é uma pedra preciosa, né? Se você tiver a granada lapidada, ela vira uma joia. Essa aqui, ela tá quase. Né? Acho que se lapidar ela, ela fica bonitinha, assim, meio que transparente. Mas a granada você pode encontrar elas roladas assim, é barato, não é uma pedra cara não. Né? A Mia falou, granada é incrível, eu amo essa pedra. Dentro do xamanismo seria a minha pedra totem, né? A granada, e acho que não é à toa que eu gosto tanto dela. Né? Então ela ativa o nosso chakra básico, né? Ela faz a gente ir em busca das coisas que a gente quer da sobrevivência, traz força, energia, ativa a libido, sexualidade, novamente direciona a nossa emoção, né? Paixão, traz aquela paixão pela vida. Então é uma pedra maravilhosa. E quem quiser um complemento, né, pode usar uma calcita laranja. Eu não estou com a calcita laranja aqui na mesa, eu vou mostrar a selenita laranja, que pode ser uma usada também. Né?
Porque aí a gente pega, olha, ela está recebendo, acho que a luz ali do LED, que eu estou vendo porque ela está ficando roxa aqui, não sei se para vocês está aparecendo, é que ela está reverberando ali a luz do LED. Pode ser uma calcita laranja, ou pode ser a selenita laranja. Aqui é a selenita laranja. Porque o laranja ele traz movimento. O laranja também traz energia. Então são pedras de muita energia. O vermelho e o laranja. A gente pode pegar aqui chakra básico e chakra sexual, trazendo movimento. Então tanto a calcita laranja quanto a selenita laranja vão trazer movimento. Podem utilizar as duas ali, né? A Bárbara tem utilizado a ágata de fogo essa semana, maravilhosa também, né? Tudo a ver com a energia de Áries. E para quem gosta de óleo essencial, tem vários que a gente pode utilizar. Fica a dica que está rolando uma super promoção aqui na do Terra, que quem estiver demorando para pegar vai perder. Tem gente que me pediu o link, deixa eu desligar essa luz aqui que já me encheu o saco. Minha alta sensibilidade é fodes, né? Desliguei que já está me incomodando a luz. Então assim, tem gente que eu já mandei o link e se não fechar logo vai perder, porque é uma promoção incrível de vários óleos de 50% de desconto, inclusive o frankincense, que é um óleo, o rei dos óleos, né? Ele é chamado rei dos óleos, senhor frankincense. Mas para essa, o jaspe vermelho também é maravilhoso para Áries. O jaspe vermelho só é mais calminho, né? Ele tem uma ação ali mais serena. Bom, eu vou indicar dois óleos que são óleos bem baratos também. Um deles é o mais barato, que é o laranja. Laranja. E não é porque é barato que ele não tem efeito, né? É porque, por que ele é barato, né? Vamos até falar um pouquinho sobre a questão de óleo essencial. Por que tem óleo essencial que é bem caro e outros são mais baratos? É simples, porque vem da natureza, vem de uma planta. Então, assim, se a gente pega um óleo de laranja, ele vem do quê? Da casca da laranja. E assim, você imagina um pé de laranja, imagina uma plantação de laranja, onde já se faz suco, né? Enfim, já tem ali muito movimento, né? Imagina o tanto de laranja que se planta, né? no mundo, aqui no planeta. Aqui o laranja da do Terra vem do Brasil mesmo. E aí tem aquela casca. Então você pega a casca da laranja e faz ali o processo para tirar o óleo essencial. Então o óleo de laranja ele fica sendo barato, né? O de limão também, os cítricos no geral vai ter isso. Porque ele é fácil, ele é abundante, ele, enfim, mas não é por isso que ele tem menos efeito, menos valor. Agora, vai pegar um óleo de olíbano, que ele vem de uma árvorezinha, meio que um arbusto, que dá lá no deserto, que tem que ir lá, esse aqui, a do Terra, tira da Somália, né? Tem que ir lá na Somália, onde tem pirata, onde tem guerra, onde tem um monte de coisa ali, que você tem que ir lá, tirar algumas resinas da árvore, porque o olíbano, ele é uma resina que a árvore faz ali, né? Para poder se lidar com o deserto, que rende pouco, né, não tem nem comparação o tanto de laranja que um pé de laranja, uma plantação de laranja dá, com o tanto de resina de olíbano que uma arvorezinha de olíbano dá. Então é fato, é óbvio que o preço do olíbano vai ser bem maior do que o preço da laranja, né? E quando você vê, infelizmente tem muito isso, que eu já vi inclusive nos Estados Unidos, o preço de um óleo de eucalipto é o mesmo preço do óleo de olíbano. Você fala, é impossível, né? É adulterado, é sintético, porque não tem como. Né? Não tem como. Mas o laranja é baratinho, e por que eu estou indicando o laranja? Porque ele também trabalha muito o movimento, a prosperidade, a alegria, né? A abundância. Então pode convidar a gente a seguir com essa energia de Áries e buscar nossos sonhos, né? Porque a laranja ela traz muito isso. Esse óleo de olíbano está me chamando, então aproveita, porque novamente o olíbano ele é um investimento. Só que se você utilizar, porque assim, o laranja eu boto na água. Eu vou botar na água aqui agora para beber, né? E é uma delícia e ajuda a queimar a gordura, que é a minha meta também, né? Então eu boto aqui na água, pingo aqui umas gotinhas e tem uma água saborizada maravilhosa e terapêutica. Então ele acaba mais rápido. O olíbano, ele também poderia ser ingerido. Quem pode, né? Quem consegue ter bastante, pode ingerir, que ele é maravilhoso, mas você não precisa. Se você tiver o óleo de olíbano, você pode abrir o vidro aqui, ó, e sentir o aroma. E aí você pode fazer um cosmético, fazer alguma coisa, enfim. Então significa que se você pegar um vidrinho desse, ele pode durar até anos, na real, até anos. Né? Você pode realmente ter um vidro desse, você investe. Nesse momento está com 50% de desconto e ele pode durar anos se você quiser utilizar ele da forma mais comedida. E como usa óleo de laranja, né? Usa todos os dias, de dia e de noite. Olha que interessante, eu vi inclusive, eu estou usando à noite,
eu estou usando à noite. Na verdade, assim, eu tenho um monte de óleo aqui, né? Porque como eu trabalho com a do Terra, eu tenho praticamente todos os óleos. Então, para academia, eu pego uma garrafa e sempre pingo ali, ou eu pingo Meta Power, que é um mix ali, ou eu pingo grapefruit, ou eu pingo limão, ou eu pingo laranja, ou eu pingo lime, e sempre estou com um olhinho ali na água. Mas como que você pode utilizar? De forma aromática. Então, o cuidado da laranja é que assim, tem autor que fala que tem a fotossensibilidade, tem autor que fala que não tem. Na dúvida, toma um certo cuidado com pegar o óleo de laranja e expor ao sol logo depois. Né? Mas você pode fazer também isso aqui, abre o vidrinho e vai fazer sua meditação, sente ali o aroma da laranja. Novamente, como a laranja é barata, você pode pingar uma gotinha na mão, né? Pinga ali uma gotinha na mão, espalha. Aí faz a sua visualização, né? Aproveita esse momento para, primeiro, se conectar com o silêncio, com a respiração, né? Porque a respiração é ativada pelos óleos essenciais e potencializa tudo. E aí você pode utilizar, faz 3 vezes por dia, né? E depende do que você quiser, porque o laranja, eu vi até uma pesquisa esses dias que se você usar o laranja de manhã, durante o dia, ele ajuda você a dormir à noite. Né? E também você pode usar ele à noite, porque ele também é gostoso, é calmante, então você pode usar de diversas formas. Mas da forma mágica, da forma terapêutica que eu estou falando para o eclipse coloca ali a sua intenção e sente o aroma. Aí você pode estar com a pedra junto. Né? Você pega ali, põe a pedra na sua mão também, coloca a sua intenção, coloca perto do chakra. Né? Novamente, tem que tomar um certo cuidado com a questão da fotossensibilidade, mas você pode diluir num óleo vegetal e passar nos chakras, passar numa parte do corpo. O de laranja, principalmente aqui no plexo solar, no chakra sexual. Né? Inclusive é o que eu fiz, porque eu já fiz uma misturinha, que eu estou falando do laranja, e do cravo. O cravo é um outro óleo que eu indicaria para esse momento. Clove, o cravo, que é maravilhoso. A minha falou, adoro também a bergamota. Eu também. A bergamota é maravilhosa. É um pouquinho mais cara a bergamota do que a laranja, né, o limão, mas é incrível a bergamota. Aqui o cravo. Cheiro de especiaria maravilhoso. Eu adoro cravo. Às vezes eu coloco o cravo no café. Né? E o cravo ele é muito bom para trazer essa força também. Ele é picante. Né? Trabalha muito a energia de Ares. Aliás, esses dois óleos são ligados a Ares. Também por isso que eu estou indicando. Né? Trazer muita força de Ares. E o cravo, além de trazer a energia, a força, ele ajuda muito no potencial da visualização. Então, visualizar aquilo que você quer. Novamente, pessoal, vocês vão ver ali, né, tem algumas pessoas que focam mais no lado catastrófico, negativo do eclipse, meu Deus, as coisas que vão acontecer. Tem esse lado também, mas eu sou do time que a energia flui para onde está a atenção. Então, aquilo que você der mais atenção vai crescer. Se você der mais atenção para aquilo que você realmente quer, para o seu sonho, objetivo, aquilo tende a acontecer. Se você der atenção para o medo, aquilo tende a acontecer. E mesmo se acontecer alguma coisa desafiadora, é entender a lição que está por trás. Né? O cravo é maravilhoso, né? É um óleo meio que obrigatório para quem quer cuidar de dor de dente. Aqui tá o cheirinho. E vale lembrar que o óleo essencial, ele traz o que? A essência da planta. Então, para quem gosta de magia com ervas, você ter o vidrinho de óleo essencial, você está feito ali, você está feito. Porque veja, laranja eu já vi, né? Você pode fazer tanto para, diz que é para espantar mosquito, mas também para deixar o ambiente aromático e ter a sua magia ali. Não sei se vocês já viram, pegar laranja e espetar um monte de cravo nela, né? Traz uma energia aqui também. Então imagina que você pode pegar o óleo essencial e juntar os dois, cravo e laranja. E é isso que eu fiz, né? E eu, como tenho o meu aromatizador pessoal, eu aproveito, né, ponho ali no óleo de jojoba, óleo de abacate, óleo de semente de abóbora, enfim, faço o meu óleo aromático e passo na barba. Né, e aí eu fico sentindo o cheiro. Né, então, eu faço aqui eu não tenho nenhum diluído, né? Eu não tenho nenhum diluído. Mas eu passo na barba e fico sentindo o cheiro. É um cosmético natural, inteligente. Não vou falar para passar na pele, apesar de que dá para passar o óleo de cítrico na pele, mas tem que tomar cuidado com o sol, como eu falei. Mas o cheiro vai ficar maravilhoso. E essa combinação pode muito bem ser passada aqui, ó, no plexo solar. Né? Então, faz ali essa combinação, ativa o chakra, né? Passa aqui, visualiza, né, o seu plexo solar brilhando, e você pode colocar a pedrinha ali no chakra básico, a granada, e depois a
calcita laranja ou selenita laranja ali no seu chakra sexual. Então, é uma magia bem interessante. Novamente, eu acho muito legal o cristal e o óleo essencial porque eles nos conectam à natureza de forma bem simples, bem prática, né, que a gente pode utilizar. E eu acho que é isso. Falei até demais, passei aqui das 8 horas, achei que ia terminar antes, mas está aí nosso eclipse solar de amanhã, que acontece logo cedo. Amanhã eu estou aqui de novo, né? A gente está sempre compartilhando aqui nos stories. Amanhã tem astral do dia. Vou até ver o que eu vou falar no astral do dia, porque eu falei já muita coisa aqui, mas sempre, sempre lá no podcast, lá no Telegram. Então, se você está aqui e não está no Telegram, entra no Telegram. Tem o link aqui nos destaques, né, do Instagram, ou pede para mim o link, você entra lá no Telegram, aí você já recebe ali, não perde nada. E também vai no Spotify, no YouTube, se inscreve lá para você receber, porque todo dia chega uma reflexão, né? Eu vou ver se eu consigo gravar hoje, inclusive. Se eu não conseguir gravar hoje, amanhã, como eu acordo cedo, cedão eu vou gravar e mandar, né? Então fica aí a dica. Vou ficando por aqui, gratidão Letícia, gratidão Bárbara, saudade também, muita gratidão Namastê Harion, e vamos ver como é que vai ser fim de semana. Dependendo de como é que for o fim de semana, eu faço uma live ou para a gente conversar sobre o Netuno em Áries ou sobre Abril, né? Vamos ver como é que vai ser, mas os dois se misturam, né? Porque o Netuno entra em Áries no final de março, aí vem Abril e muita coisa vai acontecer. Então, se der tempo ali no fim de semana, a gente volta aqui e conversa. Se não, temos o nosso resumão da semana na segunda-feira. Gratidão, Bárbara, Mari, Mia, beijão. Tchau, tchau. Até mais.